Obrigada. Obrigada, gente, pelo carinho, tá? Quero saudar vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero te convidar a orar. Estou com meu coração pesado, não sei porquê. Queria que você estivesse orando, pode ser? Acho que tem alguma coisa para acontecer aí hoje. Não duvido, porque é a palavra de Deus, né? Dificilmente, aliás, é impossível que ela volte vazia. Então eu quero... Quero que a gente ore, pode ser? Pai, nós somos gratos pelo privilégio que a gente tem de estar num país onde a gente pode falar da palavra do Senhor, se reunir em nome do Senhor com liberdade, segurança, com esperança também. E nós queremos pedir que o Senhor cerque esse lugar aqui com os teus anjos. Queremos pedir que tudo aquilo que seja um possível levante de Satanás, os seus demônios, que o Senhor desautorize no nome de Jesus. E nós queremos que o Senhor esteja nos dando a graça para a gente trazer os nossos pensamentos cativos e obediência ao Senhor. Porque eu entendo que o Senhor tem algo cirúrgico para fazer hoje aqui. Eu não sei o que nem como, não posso fazer de mim mesma, mas o Senhor pode todas as coisas. A minha oração para que o Senhor ressuscite mortos, que o Senhor cure feridos, que o Senhor encoraje aqueles que estão caídos, que o Senhor revigore aqueles que precisam de uma nova visão, que o Senhor nos batize mesmo com o poder que vem do alto, e que nunca mais essa cidade, essa nação, esse mundo sejam os mesmos depois desse dia, em nome de Jesus, amém. Ok, vejamos o que o Senhor tem, não é verdade? Trouxe para vocês o flyer nosso novo, do ano que vem. Eu faço parte da Missão Avalanche, que está lá em Vitória, no Espírito Santo. Então aqui tem a nossa campanha nova e atrás tem toda a nossa agenda. Nós temos escolas novas, temos as nossas escolas de sempre, missões urbanas, sexualidade, aconselhamento de sexualidade, fé e história política, ecologia humana, transcultura urbana, dependência química e comportamentos de vício. E a gente está lançando algumas escolas novas. Uma na área de moda consciente. A outra na área de cosmovisão, que é assim a paixão do meu coração. E são escolas agora mais curtas, escolas de uma semana. E uma escola em julho, de uma semana, para líderes e pais com foco em sexualidade. Então, assim, não tem mais desculpa. O trabalho não deixa. Deixa. Por trás do trabalho tem Deus, não tem? Então, se a gente tiver prioridade, dá um jeito. Então, a gente está lá em Vitória, no Espírito Santo. Lembra, gente, lá tem praia. É de Deus demais. Vitória do Espírito Santo. Que mais de confirmação você precisa na sua vida? É de Deus demais o negócio, não é não? Essa era a confirmação que você precisava. Tá certo? Já que você riu um pouco, o tema que foi me passado para falar num sábado, depois do almoço, às 2 e pouco da tarde, foi amor e sexo. Só sexo mesmo, né? Para manter a gente acordado depois, não é verdade? De um sábado mineiro. Só Deus. Então, e o tema da conferência está lindíssimo. Né? Vou começar até a passar, eu fiz um monte de slide para vocês. Colossenses 3,14. E sobre tudo isto revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Gente, isso aí, melhor que isso, só convite de casamento. Não é? Bodas. Não é assim, show de bola. É um versículo que romântico parece. É um versículo assim que enche nosso coração de esperança. Olha que bonito, sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ainda mais depois de uma sensibilização na área de linguagens de amor. É muito lindo, muito lindo. E aí a gente imagina o que será que isso tem a ver com a gente. Né? Olha que bonito. Família, sistema, não é? Acolhimento, pertencimento, é tudo de bom. E tudo isso é verdade. Vínculo, afeto, intenção, é tudo de bom. Nós nascemos para isso e precisamos disso. Só que o texto que foi escolhido faz parte de um pacote.
Eu não assisti às outras plenárias, mas eu fui estudar o texto. E o texto não começa pelo revestivos, né? Com esse vínculo todo. Ele começa pegando só essa porção de Colossenses 3, começa com isso aí. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, aquilo que soou super romântico, o amor, vínculo da perfeição, olha que bonito, eu estava vendo aqui as imagens, são lindas, o vínculo da perfeição. Isso não vem do nada. Então, de cara, nós vamos ter que desmistificar uma coisa aqui. Esse vínculo da perfeição não é sorte, não é obra do acaso. Não é assim, nossa, cara, deu muito certo, glória a Deus, do além surgiu um vínculo da perfeição, vamos nos revestir com isso aí. Isso é romantismo, gente, isso aí é fantasia, isso aí Hollywood te enganou. Está entendendo? A novela te enganou. Acorda. O que o texto está nos orientando é que existem algumas situações para a gente chegar nesse vínculo da perfeição. Para começar, o texto que a gente acabou de ler, parece que me mostra essa imagem aí. O que você está vendo nessa imagem? Cemitério. Por que lembra um cemitério? Porque o texto acabou de dizer o seguinte: se, pois, fostes o quê? Ressuscitados. Então, para ser ressuscitado, significa que você tem que partir de uma premissa, que nos une. Qual é? A morte. Todos nós, temos um ponto que nos une. Eu não preciso te conhecer para você confirmar isso para mim. Você não precisa me conhecer para confirmar isso a meu respeito. Todos nós, uma vez sendo humanos, temos pelo menos um ponto, temos mais, eu vou falar sobre eles, mas algo é muito comum em todos nós. Todos nós já nascemos mortos, sem exceção. E essa morte, ela trouxe um prejuízo muito grande para nós. Por quê? Porque você pode morrer de vontade de voar, alçar voos maravilhosos, sonhos homéricos. Você pode sonhar grandes coisas, inclusive com o vínculo da perfeição. Mas se depender de você e de mim, naquele estado de morte, o que a gente consegue? Nada. A gente vai conseguir algo somente se a gente lembrar de um episódio aí, que é esse aí. Isso é um marco na história da humanidade e da criação. Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, não é um personagem comum na história. Nós estamos falando de alguém, o único que conseguiu reunir características que nenhum outro ser nessa terra conseguiu. Que características são essas? São várias. Eu vou citar pelo menos dois pontos. O primeiro, foi o único, 100% homem, 100% Deus. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do único que conseguiu reunir nessa terra características de Deus. Por quê? Porque era Deus. Então, algo aconteceu na obra criacional. Deus, a Trindade agora se manifesta em corpo de homem e vem para a terra. Mas não passeia pela terra e está passeando até hoje. Por quê? Porque esse Deus encarnado vai para uma cruz, essa aí que o moeu, passou por todo tipo de abuso que você puder imaginar. Então você que passou por abuso, seja qualquer violação de direito, seja qualquer desrespeito, seja qualquer violência, então eu estou te apresentando Deus, o Filho de Deus encarnado, que foi também vítima de todo tipo de abuso, e foi de forma silenciosa. Vai para o madeiro, se torna maldição,
se transforma em pecado, morre, não conseguem matá-lo. Ele voluntariamente entrega o Espírito. Então eu quero que você entenda, os homens não conseguiram matá-lo. Ele voluntariamente entregou o Espírito, sem ter cometido uma falta sequer. Mas ele passa por uma segunda situação, que eu quero chamar a atenção. A primeira de Deus encarnado, a segunda de quê? Ressurreto. Foi para o madeiro e ressuscitou ao terceiro dia. Venceu o seu pecado e o meu pecado. Venceu a sua morte e a minha morte. Isso se cremos. Porque para os que não creem, nada aconteceu. É julgamento e condenação. Então, esse episódio é um episódio que a gente tem que lembrar. Por quê? Para eu ter um novo coração, eu vou precisar reconhecer que esse meu original não presta. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas a palestra não era sobre amor e sexo? Eu sei que você está querendo chegar na cama. Eu sei que você está querendo chegar da cintura para baixo. Mas nós vamos desmistificar algumas coisas aí. Porque nós não somos fragmentos. Cintura para baixo é reflexo da cintura para cima. Cama é reflexo do quê? Não é do que está lá fora, é do que está aqui dentro. Então, se você quer entender o comportamento, a orientação, a identidade que seja sexual de alguém, entenda, não é o pênis ou a vagina, entenda o coração. Então, nós vamos começar a desconstruir algumas coisas aqui em nome de Jesus. Então, o problema da humanidade e também a solução dela, para os problemas dela, perpassa por um aspecto dessa própria humanidade, o que é o coração. Então você que veio aqui querendo me ouvir, porque você sabe que eu trabalho com sexualidade, querendo que com isso eu fale alguma coisa a respeito do seu vício sexual, da homossexualidade, da dependência emocional, tudo isso aí nós vamos citar. Mas eu quero te dizer que o seu problema não começa aí, o seu problema começa ali. Mas não é só o seu, o meu também. O nosso problema. Então o nosso problema não é daqui para baixo, o nosso problema não é genital. Ele está no nosso interior, no centro nevrálgico da nossa existência. E aí o que acontece? Esse Jesus que eu descrevi, encarnado e ressurreto, passa por tudo isso porque ele tem um foco. O nosso coração que está morto, lembra do cemitério? E que agora ele quer fazer um movimento e trazer o quê? Um novo coração. E esse novo coração é o que vai proporcionar uma nova atitude. Então nós vamos continuar o texto de Colossenses, porque o texto de Colossenses diz o seguinte: pensai nas coisas, não nas coisas, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui a gente está falando de uma atitude. Aqui nós estamos falando de uma intenção de interromper um movimento, inclusive daqui, ó. Então, até a sua ressurreição pela fé em Cristo, vocês estão acompanhando até aqui, gente? Sim ou não? Até isso acontecer, o que precisa, o que vai ser a consequência? Até isso acontecer, os nossos pensamentos, eles iam como? Ladeira abaixo. Rumo à morte. Porque é o que a gente conhecia. Então a gente podia ser legal, a gente podia acordar de manhã, comer um pão de queijo, cafezinho, né? Pegar o busão, ir para a faculdade, para o trabalho, limpar a casa, cuidar dos meninos, botar na creche, podia tudo isso. Mas enquanto não estivermos reconciliados com esse Jesus, o coração continua morto. Então a gente é bom moço e boa moça, trabalhador, pagador de imposto. Mas a gente continua o quê? Desconectado do Criador. Então o coração continua morto, embora a gente esteja o quê? Tocando a nossa vida. Agora o texto de Colossenses fala o quê? Se vocês passarem por essa ressurreição, que é um movimento que não depende de você, que depende de um agente de fora, de alguém que o ressuscite, porque eu estou morta.
Se isso acontecer, então eu recebo um novo coração. E esse novo coração agora vai me dar a chance de eu ter uma nova o quê? Disposição mental. Então agora eu posso simplesmente pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Por quê? Porque a gente morreu e a nossa vida agora está escondida em Cristo, em Deus. Então nós estamos falando de uma intenção de barrar uma derrocada. Então, muito tem sido falado a conferência sobre família. E a gente ouve muitas coisas, nossa, onde a gente tem que chegar. E dá um de certo desespero, talvez. E aí você pode cair na besteira de fazer um checklist de tudo que você tem que acertar, de forma comportamental. Então, eu tenho que abraçar, eu tenho que elogiar, eu tenho que ter tempo de qualidade, eu tenho que ter DR, eu tenho que fazer sexo, eu tenho que dar presente, eu tenho que perdoar, um monte de coisa. E tudo isso é muito bom. Só que se você não fizer isso como consequência de um novo coração, vira legalismo. E a gente cansa. E como que a gente descansa? Não fazendo nada disso. Resultado, os nossos relacionamentos, a nossa família, a gente vai vivendo altos e baixos, como se fosse um pêndulo. Acerta demais, erra demais. Aí tem uma crise, procura o pastor, vai fazer lá um monte de treinamento na igreja, de casamento, de educação de filhos. Recupera o fôlego, fica crente de novo e acerta mais um pouco. Alguém já viveu isso? Seja honesto. Uma canseira, não é não? Você fala, não, nós vamos ficar nisso até quando? Até quando? Então vira uma vida legalista. Legalista. Onde eu tenho que fazer força para acertar. E o que tem nós vamos nos metendo. E a gente lê o livro, a gente vai para a conferência, a gente ora, a gente jejua, a gente repreende, a gente quebra a maldição, a gente faz uma coisa arada, né? E tudo isso é muito bom. Só que veja bem, tudo isso, se for com aquele velho coração, continua legalismo. O que a gente precisa então? Antes de até propor, então eu vou mudar, como o texto que a gente acabou de ler, tem que passar primeiro pela mudança nesse coração. E uma vez passando, aí nós vamos ter a força, o poder suficientes para a gente conseguir agora falar, agora vou ter uma nova disposição mental. Mas o texto não fica só nisso, porque o texto também fala o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra. Isso aqui dá calafrio. Porque quais são os membros que estão sobre a terra? Tem 2 pontos aí. O que está escrito depois? Prostituição, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza. Então, lê de novo. Então, você está vendo que esses membros que estão sobre a terra não são demônios. São exatamente a extensão do meu coração corrupto. Sabe do que está falando? De mim e de você. Eu te pergunto, então o problema é a prostituição? Ou a prostituição é consequência de um problema anterior? Então o problema é a impureza? Então o problema é que o seu marido é viciado em sexo? O problema é que a sua esposa é dependente emocional? O problema é que o seu filho é gay? Esse é o problema? Porque o que o texto está falando é o seguinte, que tudo isso só é consequência de um problema maior que é o coração. E é interessante quando você vai ler o que significa, no grego, esse termo mortificai. Porque, obviamente, nós vamos concluir rapidamente que é o quê? Matar. Mas não é só matar. É destituir de poder. Então eu quero que você entenda uma coisa. Gente, eu converti aos 21 anos de idade. Estava no 4º ano da faculdade em São Paulo. O que eu aprendi nesses 21 anos de morte espiritual? E de vida de autonomia, achando que eu era Deus. E que eu tinha o direito de buscar o meu reino. Eu aprendi isso, uma tecnologia, um know-how, uma sabedoria carnal, terrena e diabólica, de correr atrás do meu próprio reino. Alguém mais se identifica? Ou só eu? Resultado. O que o texto está falando é o seguinte: você achava que era Deus. E você lutou para conseguir o seu trono, o seu reino. E você reinou, mal e porcamente,
mas reinou. Até que você conheceu a mensagem, né? Uma boa mensagem, uma boa notícia, que havia vida em abundância para você, e não era através do seu bom exercício, era através do exercício que alguém de fora fez, que foi o próprio Cristo na cruz. Amém? Resultado: ganhei fé pela misericórdia de Deus, para crer que aquilo era para mim, me apropriei daquilo pela misericórdia de Deus, e a obra do milagre aconteceu. Eu estava morta, agora estou viva. Só que nesse meio tempo, o que eu aprendi? Isso aqui que Colossenses está dizendo. Você vai ter que agora renunciar todo aquele poder carnal que você desenvolveu até agora, e botar aquela desgraça na morte. Renunciar poder que me atribuía a sensação de ser Deus na minha vida. O que você acha dessa proposta? Não é desesperadora? Porque o que vai sobrar? Aí quando você orar o Pai Nosso, da próxima vez, a oração que o Senhor nos ensinou, você vai entender, quando Jesus, que poderia ter ensinado várias coisas nessa oração, começa a oração dizendo o quê? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E agora? Venha a nós o vosso reino. Então está falando para o reino de Deus vir. Mas para o reino de Deus vir, o meu tem que ir. Mortificar. Destituir de poder. Então não é mais o meu poder. Não é mais o meu jeito de fazer as coisas. Não é mais o meu reinado. Tanto é que em seguida, Colossenses 3,8 fala o quê? Mas agora, despojai-vos de tudo isto. O que é despojar? É isso aí, ó. Perdeu. É abrir mão. É perder. A gente às vezes ouve um evangelho tão triunfalista, né? Em que é tudo aqui agora, e vai bombar, e vai acertar tudo. Vai não. Tem coisa que vai, tem coisa que não vai. E não é começando ganhando, é começando perdendo. Então tem coisa que nós vamos ter que abrir mão para que a gente entenda o que vem em seguida. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Veja bem, acabou de falar para você abrir mão, despojar. O que sobrou? Você está nu. Aí você agora talvez seja tentado. André, você está falando para eu abrir mão do quê? Pelo amor de Deus. O Espírito Santo vai confirmar em você o que é. Você não precisa de mim porque você tem Deus. O Espírito Santo é quem cuida de você, não sou eu. O Espírito Santo vai te dizer qual é o ídolo que está te impedindo de deixar o próprio Cristo reinar. Tanto na sua vida, no seu casamento, na sua família. O próprio Espírito Santo há de confirmar isso, porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, não sou eu. Agora esse Deus acabou de fazer, olha o que Ele acabou de, a boa notícia que Ele te deu, que eu acho que você nem notou. Senão você estaria mais feliz. Ele acabou de dizer o seguinte: olha, você está perdendo tudo até agora, você viu? Tudo até agora, você perdeu o seu coração que estava morto, tudo bem que você ganhou um novo, estava achando que era pouco, calma que agora você vai perder esse monte de poder que não presta, que estava na carne, que estava na raça, mas era pura carne. Então agora o que está sobrando para você? Nada. Você fala, meu Deus, vou sair dessa igreja, dessa conferência sem o quê? Você vai perder tudo que não presta, porque Ele vai te dar algo novo agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele está te dando uma nova roupagem. Uma nova identidade, um novo olhar a seu próprio respeito. Isso significa que a mudança que aconteceu aqui dentro vai começar a reverberar para fora como ondas de redenção e vai te dar o quê? Uma nova roupagem. Agora, como eleito de Deus, santo e amado, de o quê? Lê o resto. Coração compassivo. Então onde é que a mudança começa? No coração. Então não é de comportamento sexual mudado, é de coração mudado. O que a gente está vendo então? Que Deus está dando para nós, gente, um novo legado. Eu vim nessa tarde te lembrar do que significa ser filho amado de Deus e filho amado de Deus.
Eu vim te lembrar hoje o que significa ter um casamento em cima da rocha que é Cristo. Eu só vim te posicionar, não vim trazer nada novo, eu só vim te lembrar para que você saia daqui com mais esperança. Então, isso significa que você está recebendo de Deus, como se fosse essa chave, para você abrir um portal novo, na sua vida, nos seus relacionamentos, seja como casado, como filho, como namorado, como noiva, como amigo, como líder, não importa, você está conectado numa rede de afetos, todos nós aqui. Então eu não vim falar para casados somente, eu vim para falar para os avós, eu vim falar para os viúvos, para os divorciados, amém? Para as solteiras, para os solteiros, vim falar para aqueles que estão loucos para casar. Tem alguém? Sempre tem. Sempre tem. Está fazendo tipo de que não quer, mas sempre tem. Então, qual que é a notícia que eu vim te lembrar? Que você que é cristão e que é cristã, você recebeu uma nova roupagem. Mas não é só fora, começou dentro. Isso vai chegar fora. Uma nova roupagem agora como que? Amado e santo de Deus. Isso significa que o negócio é tão forte que em Colossenses 3,13 fala assim: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Isso significa, gente, que agora que com esse novo coração e a gente se relacionando pelo mundo, o bicho brabo que tem dentro da gente, conhece? Conhece? Lembra das suas emoções sendo explosivas? Alguém tem problema com ira aqui? Com mentira? As emoções, a impulsividade, alguém tem problema? Compulsão, ciúme, vaidade, gula, ansiedade, preguiça. Pois é, acordou? Ó, o Espírito Santo começou a falar com você? Glória a Deus. Amém. Isso significa, agora eu quero que você visualize essa cena, família. Você que casou um dia, você que sonha casar, você queria namorar, beijar na boca, beijou, glória a Deus, que legal. Saiu pelo mundo, nossa, eu quero ter amigos, eu quero ter uma célula, quero me relacionar, quero discipular, ser discipulado, quero congregar. Aí você vem, faz parte de igreja, então você casa, então você faz menino, né? Você namora, olha, você agrega, congrega. Muito legal. Só que veja bem, por dentro, pode ser que ainda você seja esse bicho brabo aí. Pode projetar a imagem aí, por favor? Você botou outro bicho brabo ali. Engraçadinho esse pessoal. Esse bicho brabo aí. Esse aí. Aí você está sozinho pelo mundo, né? Bicho brabo, aquele ser dentro de você, aquela alma, com aquele know-how todo de reinar. Eu reino. Estou falando que você tem que ser explosivo, mas você tem aquela coisa de eu reino, bicho solto. Aí você resolve se relacionar. Aí o que acontece com você? Aí você vai se relacionar e fica assim. É um bicho brabo com outro bicho brabo, eles são brabos para sempre. Ah, que bênção. Aí de repente você é magoadinho com a igreja, você veio hoje aqui porque tem alguém legal que te chamou, pagaram para você um Uber, você baixou aqui, nem sabe, estava passando ali na frente, entrou, nem sabe o que você está fazendo. Deixa eu te falar, que você veio com a expectativa de que essa igreja, nossa, quanta auréola, quanta asa de anjo. Deixa eu te falar, volta ali para a imagem, por favor, aquela lá. É isso aí, ó. Então você não fica com muita expectativa, não. Uma hora ou outra, ou você vai dar, ou você vai receber uma patada. Eu estou mentindo? O povo aqui é estudado, né? O povo aqui é limpinho, tomou banho, escovou dente, todo mundo vestidinho bonito, todo mundo sentadinho no seu lugar, né não? Vai morar junto? Você vai ver que benção.
uma gracinha, tem muita coisa boa, mas também tem o quê? Tem esse lado, bicho solto. Você fala, mas gêmeo é crente? Não tem um novo coração? Tem. Mas vai ter agora que o quê? Destituir esse bicho brabo aí de poder. Porque é bom demais reinar no pasto. É bom demais pegar o capim do outro. É bom demais, né, dar uma patada na hora que dá na telha. É bom demais fazer de conta que a gente é Deus. Esse papo é antigo na humanidade, mexe demais com a gente. Sabe por que eu falo isso? Porque mexe comigo. Eu vejo você, eu lembro de mim. Então mexe com você também, que eu sei. Não é porque eu te conheço, porque as Escrituras falam. E se está escrito, é verdade sobre você e sobre mim. Depois de tudo isso que você vai ver esse texto. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então você começou a conferência lendo começou pela conclusão. A conclusão não é que daqui você vai ouvir um checklist maravilhoso de como você prepara um jantar maravilhoso para ganhar o coração do seu marido. Isso tudo é maravilhoso, faça. Nossa, você dá um presente para o seu filho, faça. Pedir perdão, faça. Tudo isso é maravilhoso. Siga tudo isso. Mas se você quiser ver mudança verdadeira, genuína e eterna, tem que começar onde? No coração. E não dá para a gente acreditar que 20 anos de terapia vão mudar seu coração. Não vão. Terapeuta não tem poder para dar um novo coração. Não adianta você procurar o melhor profissional para ele te dar a melhor medicação, a última. Isso tudo é muito bom, a terapia, o remédio talvez, eu não sei, o profissional que vai saber dizer. Mas medicamento não muda coração. Coração, só o autor dele é capaz de mudar. E o autor não é a indústria, não é nem a religião, mas é o Criador de todas as coisas, que é Deus. Então veja bem, para a gente chegar nisso, nós temos que passar por essa experiência. Receber um novo coração. Aí, eu sei que o que te trouxe para estar aqui hoje às 14h, quando você ouviu falar de amor e sexo, talvez você tinha outras expectativas e eu até te frustrei. Para não te frustrar tanto, eu vou começar a te agradar aqui, que eu vou começar a falar uma coisa aqui. A pergunta que eu quero fazer para você, para a gente refletir: como é se relacionar com um novo coração? Já parou para pensar? Alguém aqui já nasceu de novo? Não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito? Então nós temos um novo coração. Como é que estão os nossos relacionamentos? O que será que o meu filho Miguel, de 7 anos, está aprendendo sobre família, olhando para o jeito que o pai e a mãe dele vivem? O que será que o meu filho Miguel, de 7 anos, está aprendendo sobre ser filho de missionários? Sobre ser cristão, olhando para o pai e para a mãe dele? O que o meu filho Miguel está aprendendo sobre a minha relação com a criação? Olhando para o jeito que eu compro, como, consumo. O que ele está aprendendo? O que ele está aprendendo sobre cidadania quando ele olha para mim e para o pai dele? O que ele está aprendendo sobre igreja? O que ele está aprendendo sobre Deus? O que ele está aprendendo sobre a morte? Sobre o medo? Sobre o futuro? É disso que nós estamos falando, gente. Às vezes a gente acha que o problema está no sexo, que o problema está nas drogas, que o problema está em situações muito pontuais. Eu venho aqui te chamar para um novo olhar. Como é que está então o seu coração e o meu? Se você esperar o sistema desse mundo te dar um tempo para avaliar o seu coração, faz o seguinte: você senta e espera.
Porque o sistema desse mundo não tem comprometimento com aquilo que realmente é verdadeiro. Tem? Você acha que o governo novo, seja quem for, vai te dar um tempo para cuidar do seu coração? Acorda, redenção não é via governo, redenção é via reino de Deus. Você vai esperar o quê? Uma nova lei? Vai esperar que a sua empresa tenha agora um novo, sei lá, protocolo para você cuidar daquilo que é realmente importante da sua vida? Acorda. Isso nunca vai acontecer. Você vai esperar a economia, a bolsa de valores? Não vai acontecer. Então, a responsabilidade de cuidar do próprio coração é de quem? Faz assim, ó. É minha. Não é de ninguém. Você vai esperar o seu marido, a sua esposa, o seu pai, o seu pastor? Então a gente tem que começar a olhar para aquilo que realmente é importante. Esse coração é seu. Esse coração aqui é meu. Quem tem que levar a sério? Sou eu, cuidando do meu, e você do seu. Então, se a gente quer ver relacionamentos melhores, não é o que a gente vai fazer na cama, é o que nós vamos fazer com o nosso coração, porque o nosso coração vai mandar ordens para aquilo que a gente faz na cama e fora dela. Então o problema não é na cama em si, a cama só é um símbolo daquilo que está apontando o meu coração. Faz sentido? Então a gente recebeu um novo coração, e a gente faz agora o que com esse novo coração? Você reparou que a gente tem tudo para dar certo, né? Tem ou não tem? Gente que não falta para a gente amar, ó, e receber amor. Direção na Bíblia que não falta. Estrutura é o que não falta. Nós somos muito privilegiados. Agora, o que nós vamos fazer para funcionar? Então, eu vim trazer aqui um resgate daquilo que me parece está sendo perdido no decorrer da história, não do Brasil, não de Minas, não de Belo Horizonte, não da IBC. Na história da humanidade. Então, não é nada novo, mas eu acho que é algo que a gente esquece. Então, eu vim te lembrar. Não tem como a gente começar a falar da sua história aqui sem retomar essa. Então eu vim fazer um resgate aqui do plano criacional de Deus, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então ele começa uma história. E no inglês que fica bonito, porque história é history, né? E fica bonito você entender o que significa história. His story. História de quem? Dele. Então, se você quer ver uma mudança na sua história, talvez por isso você veio para esse tempo. A minha sexualidade, a sexualidade do meu filho, o meu relacionamento sexual no casamento, precisa de uma nova história. Tem que mudar a história da minha família, tem que mudar a história de vida dos meus filhos. A história não está boa. A tendência talvez seja o que você pode fazer como peças aqui. Só que para você entender de história, a história não é sua, ela não começa a partir de você. A minha história não começa a partir de mim, a minha história começa a partir do autor de toda a história, que é Deus. Por que a humanidade está sofrendo horrores? A humanidade está sofrendo horrores, gente, você notou. A humanidade tem muita experiência sensorial, mas ela está sofrendo horrores. Você olha pelos índices, você olha pelas cidades, você olha pelos números, os números apontam, você olha inclusive para as políticas públicas que a gente precisa. Você olha para as notícias que a gente acompanha. Então, a humanidade está sofrendo. Concorda comigo, sim ou não? Só que acontece, talvez ela queira agora assumir as rédeas da sua história. Cuidado, porque deixar a história sem o autor dela é caminho de morte. Por isso que não dá para você ter muita expectativa a respeito de tudo aquilo que não vai colocar Deus bem alocado, que vai convidar Deus para assumir o trono. Enquanto isso não acontecer, você vai poder ter uma melhoriazinha aqui, uma outra, legal, mas não é toda. Então a sua história, inclusive na sua sexualidade, só vai melhorar o dia que Deus entrar nessa história. E aí você vai ver que esse Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gente, aqui tem uma informação que a gente quase não ouve falar. E eu vou te lembrar dela em nome de Jesus. Eu espero que isso aí te cure
de muita mentira que você pode acreditar a seu respeito ou a respeito das pessoas. Nós esquecemos o fato da gente ter recebido a imagem de Deus. O nome disso é Imago Dei. Então, o fato da gente ter esquecido isso, significa que você tem qual olhar a respeito do outro? Qual olhar a seu respeito? O texto que eu acabei de ler, diz que Deus criou o homem à imagem de quem? Dele. Significa que quando Ele cria o homem, é para o ser humano ser como se fosse um reflexo de Deus na terra. Uma sombra. Então, toda a criação estava estabelecida. Quando o homem chega, o homem confunde a criação. Estou trazendo uma figura aqui para você viajar comigo. A ponto dela olhar para a humanidade e falar, Deus? Não, não é Deus. Mas é muito o quê? Parecido. Aí você fala, não, mas nós não temos isso aí mais hoje. Temos sim. Toda a humanidade foi criada à imagem de Deus. Toda. Só que nem por isso a humanidade sabe disso. E qual o problema de você não saber que você ainda carrega traços do Criador? Eu quero que você entenda o seguinte, o que eu estou dizendo é que os 7 bilhões de humanos na Terra hoje têm a imagem de Deus. Não é porque eu os acho legais, porque a Bíblia diz que Deus criou a humanidade segundo a sua imagem. Então essa imagem foi derramada para todos os mineiros desse estado, para todos os brasileiros desse país, para todos os humanos na terra de todos os tempos, que foram, que estão e que hão de vir. Todos os humanos receberam a imagem de Deus. Isso significa que eles têm o quê? A habilidade de crer. A habilidade de adorar. Então hoje nós temos 7 bilhões de adoradores na terra. A pergunta é, a quem adoram? Mas todo ser humano tem a imagem de Deus. Por isso que você vai ver feitos maravilhosos de gente que não conhece a Deus. Não tem? Inovações, criações, leis, composições, não é? Você vai ver coisas brilhantes, feitos maravilhosos. Por quê? Porque eles carregam a imagem de Deus. Agora, nem por isso adoram ao Deus verdadeiro, mas eles carregam a imagem de Deus. Aí você está vendo a misericórdia de Deus, de ter derramado a imagem dele sem miséria, e mantido essa imagem, inclusive, para os seus inimigos. Compreende? Então todo ser humano tem a imagem de Deus. Quando você olhar para aquele seu filho que de repente está acabado nas drogas, você fala assim, ali ó, acabou, ele tem a imagem de Deus. Quando você olhar para aquele seu marido que de repente chutou o pau da barraca, abandonou você, teve não sei quantos amantes, perdeu tudo da família, falou assim, ali aquilo é um monstro. Deixa eu te falar, tem a imagem de Deus. Quando você olhar para o seu pai que de repente abusou de você, eu não sei, negligenciou, violentou sua mãe, tem a imagem de Deus, mas nem por isso o adora. Então a imagem de Deus foi derramada sobre todos nós. Isso significa que Deus nos abençoou. O ser humano começa a sua história tendo que entender um aspecto: você e eu fomos abençoados por Deus antes mesmo da gente vir. Faz assim agora. Você não foi amaldiçoado. Você não é um erro. Compreende? Deus teve bons pensamentos quando pensou em você. Isso não é maravilhoso da gente reconciliar? Agora você precisa o quê? Pelo menos escolher, crer. Não é no que você sente a seu respeito. Não estou pedindo para você concordar. Eu sinto isso, bateu, então é isso. Estou dizendo para você se submeter ao que está escrito. Está escrito que você tem a imagem de Deus. O que você tem que fazer agora é as pazes com isso. E entender que se está escrito isso, então quem é você?
E aí você pode, de repente, me ouvir falar que você tem a imagem de Deus, mas você olha para você e você observa o seguinte, que a sua vida inteira, se eu perguntar hoje quem é você vai responder para mim aquilo que você acha a seu respeito. Eu lembro de um líder que inclusive a gente aconselhou na nossa escola lá na Avalanche, e quando foi perguntado para ele quem era Deus para ele, ele virou para nós e falou assim, Deus para mim sou eu. Aí a pessoa perguntou para ele, mas como assim é você? Esse monte de coisa que você conseguiu levantar, ministério, discípulos, essa agenda, isso aí não é Deus não? Te abençoando? Deus não, isso é fruto do meu trabalho. Do que nós estamos falando? De um líder, que achava que ele era aquilo que o ego dele dizia a respeito dele. Essa é uma forma de você se ver. Então eu já estou pontuando a sua atenção aqui, presta atenção no que eu estou dizendo, que eu quero que você se avalie agora. Se eu perguntar para você agora, quem é você? O que você vai me responder? Aquilo que o seu ego diz? Ou de repente, aquilo que os outros dizem a seu respeito? Muda para mim, aí. De repente o que os outros dizem. Eu sou aquilo que a minha professora de matemática disse lá atrás, eu sou burro. Eu sou aquilo que minha avó disse a meu respeito. Sou um zero à esquerda, igual meu pai, não vou dar em nada. Eu sou, resultado, eu sou aquilo que aquele monte de voz diz a meu respeito. E eu vivo como um robozinho, baseado naquilo que sai da boca dos outros. Te pergunto, é isso que Deus disse quando nos deu a Imago Dei? O que Ele está dizendo? Eu quero ser o autor da sua identidade. Eu começo aqui a fazer algumas críticas, tá? Eu quero que você me acompanhe, que nós vamos esquentar isso aqui. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O que a gente começa recebendo aqui? Um mandato chamado espiritual. Todos nós fomos chamados por Deus, e eu quero que você comece a viajar comigo, vá comigo lá para o Éden, lá em Gênesis 1 e 2. Eu quero que você visualize aquela cena daquele jardim, toda a criação ali, um homem e uma mulher passeando por esse jardim, sozinhos, com Deus. Então nós estamos falando de um Deus que começa a se relacionar com o homem. Por que isso está registrado no plano criacional? Veja bem, porque não tem como você saber quem você é sem você passear nessa terra com o seu Criador. Presta atenção que você não está ouvindo. Só tem um jeito de você saber quem é você. Se você tiver caminhadas, passeios, momentos de intimidade com o Criador, para Ele poder dizer no seu coração quem você é. Você viu aqui nesse teatro tanto de gente que dependia do outro, não é? O que o outro diz. Veja bem, é muita gente, e é muita gente falando, é muito WhatsApp todo dia, é muita postagem todo dia, não é? É muita imagem todo dia, é muita coisa do outro todo dia. Não estou falando para você não ter contato com isso, mas estou dizendo que o problema é só ter contato com isso e não ter contato com aquilo que realmente vai dizer quem você é. E baseado no que você é o que você faz. Se você quer mudar o que acontece lá na cama, tem que mudar o que acontece aqui dentro. E para mudar o que acontece aqui dentro, eu vou ter que começar a cumprir o meu mandato espiritual, que é o quê? Me relacionar com o meu Criador, com o meu Pai. Preciso que projete ali, pode ser? Isso, a imagem, não eu. Eu não, porque eu cansei de me ver, estou aqui há muito tempo, dentro de mim, né? Muda ali, por favor, para outra. Aí, estou profetizando, amém. Antes, ali, aquela imagem. O que a gente precisa, enfim, é caminhar com Ele para Ele dizer quem a gente é. Enfim, o segundo mandato que a gente vai ter que cumprir, primeiro então chama o quê? Espiritual. Primeiro, novo coração.
Você recebeu um novo coração, Deus está dizendo quem você é. Amém? O segundo que é, o que você vai fazer com esse coração? Você vai ter que se relacionar com pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então é você se relacionar com o outro. O nome disso é mandato social. Eu só quero que você lembre o seguinte: o que estava escrito quando a gente leu? O que Deus... Vou mudar já. Deus falou para a gente sujeitar o quê? E dominar sobre o quê? Humanos? Então, veja bem, nós vamos começar a falar de sexualidade aqui, que talvez tenha sido isso que te motivou a vir. Eu quero que você comece a imaginar, existia escravidão no Éden? Até Gênesis 2, você via um homem subjugar outro homem. Você viu no texto que eu acabei de ler, sujeitai, dominai sobre os homens, sobre as mulheres, adestrai os homens, colocai coleira neles, para que eles façam aquilo que vocês querem, porque afinal vocês são. Você não viu isso. Então eu quero que você comece a pensar o seguinte: como é que é para os seus relacionamentos serem nessa terra? Muita gente que sabe que eu trabalho com sexualidade chega para mim e pergunta assim: viu, até onde a gente pode ir na cama? Pode fazer sexo anal? Pode fazer sexo oral? Pode ver pornografia? Pode masturbar? Pode viver a vida gay? Aí eu posso fazer troca de casal? Posso namorar pelada pela webcam? Tudo isso chega para a gente querendo saber. A minha pergunta é: por que você está perguntando tanto do que fazer, se está escrachado, e a gente passa batido, porque está escrachado, escrito nas Escrituras? Qual que é o padrão para os seus relacionamentos? Isso é o que vai te ajudar para o resto da sua vida, para você não ter que ficar dependendo de uma palestra atrás da outra. É muito bom ter um monte de palestra, porque vai te orientar num monte de coisa. Mas em linhas gerais, o que está dizendo? O padrão para os seus relacionamentos é o que acontecia no Gênesis 1 e 2. Você via gente sendo escravizada. Então você vai ter que começar a ver como é que você se relaciona, por exemplo, com seus funcionários, com a sua diarista. Como é que você se relaciona com o porteiro do seu prédio? Porque ele não é para ser subjugado. Ele tem a imagem de Deus. Ele não é inferior a você. Por isso nós temos que saber, inclusive, quais são os políticos que nós vamos eleger. Se tratam gente como coisa, como bicho. Ou se mantém o ser humano ciente da sua imago Dei, que tem a imagem de Deus. Então quem tem a imagem de Deus é para estar subjugado por outro ser humano que também tem a imagem de Deus? Se eu tenho a imagem de Deus, eu não subjugo, senão a imagem que eu tenho é de Satanás, mas não é a de Deus. Então a imagem de Deus, ela consegue respeitar a dignidade humana. Então a gente já começa a ver o seguinte: se não é para eu sujeitar outro ser humano e dominar sobre ele, era para ter violência doméstica no nosso meio. O tanto de mulher que é espancada pelo marido crente. O tanto de criança que é mutilada, espancada pelos pais crentes, porque eles só se lembraram do texto que fala da vara. Mas eles não lembraram do texto que é o quê? Para ensinar o caminho que o menino deve andar. Andando com ele. Você consegue imaginar Deus espancando Adão? Espancando Eva? Você consegue imaginar Adão espancando Eva antes da queda? Por que não? Porque aquilo ali era o plano criacional. Então não viaja. Nós perdemos a noção tão grande do que era o plano de Deus, que nós temos que ficar criando lei atrás de lei para ver se assim combate a nossa estupidez pós-queda. Porque a gente acha que pode bater no outro, espancar o outro e mutilar o outro. Aí os humanos demoram. O Brasil demorou quantos anos para criar uma lei chamada Maria da Penha? A mulher precisou ficar paraplégica. Você está entendendo? Para alguém aprovar uma lei para dizer, viu, não pode bater em mulher. Não é porque você é marido dela que você pode não, filho. Então nós estamos cometendo um absurdo quando a gente faz de conta que isso não acontece. Homens, não é porque vocês são homens, vocês podem bater em nós.
Não é porque você é mulher que você pode bater no idoso, porque essa é a segunda maior violência no Brasil. Os idosos que são espancados dentro de casa. Ninguém fala disso. A gente fala muito da violência contra a mulher e é um fato. O Brasil maltrata a mulher. Mas o Brasil também maltrata idoso. Tem idoso aqui me ouvindo? Cadê vocês? Cadê a terceira idade da igreja? Eu estou mentindo, meus queridos? Eu não estou mentindo. Estou mentindo, minha querida? Não estou. Os maltratos, as violações de direito, violência patrimonial, psicológica. E ninguém fala de idoso. Então eu quero que você entenda o seguinte: se não é padrão criacional, eu vou falar a linguagem que você vai entender. É pecado. É pecado maltratar outro ser humano porque ele tem a imagem de Deus. E você também tem, não se preste esse desserviço. Amém? Como também não faz sentido. Não consigo mudar, muda para mim agora aí. Isso aí. Você queria que eu falasse sobre homossexualidade? Então eu vou falar. Você viu isso no padrão criacional? Não viu? Então é pecado. É porque Deus não ama as pessoas? Não. É porque Deus tem nojo do que um homem faz com outro homem? Não. Porque é um pênis com pênis, é um pênis no ânus. Porque é uma vagina com uma vagina, Deus tem nojo? Não, Deus criou a vagina, Deus criou o pênis, Deus criou o ânus. Tudo para a glória dele. O problema não é o que eles fazem. O problema é o seguinte: o que eu procuro nele que eu acho que eu não tenho? O que eu procuro nela que eu acho que eu não tenho? Então eu não vou ficar pegando texto de Levítico. Eu não vou ficar pegando texto de lei para te explicar o que está escrito no plano criacional. Você está entendendo? Está escrito. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Agora significa que não há esperança? Significa que Deus não tem redenção? Não significa nada disso, gente. Muito pelo contrário. O que nós estamos falando é assim: como que você vai lidar com a sua família? A orientação que você precisa é ver aquilo que está escrito ali. Que Deus criou desse jeito. Isso é o que é para nos orientar. Agora significa que isso me dá o direito de eu ser violenta com quem vive assim? Não, porque as pessoas têm direito pela lei dos homens. A lei dos homens não criminaliza a prática da homossexualidade. E nós temos que respeitar, porque é direito das pessoas. Mas a lei de Deus não aprova. Como que nós vamos agora conviver num país que tem a lei dos homens, que não é a mesma lei de Deus? Por isso que a responsabilidade maior não é de quem vive assim, é nossa que tem a mente de Cristo. De sermos um povo pacificador, reconciliador. Vocês estão entendendo? Então a gente tem colocado muita expectativa no povo que não tem um novo coração. A expectativa tem que estar na gente que tem a mente de Cristo. Compreende? Então a lei dos homens está liberando uma coisa atrás da outra, vai liberar muito mais. Se a gente pegar a história da humanidade, vai liberar muito mais. E daí? É para a gente viver agora uma guerra? Ou nós podemos continuar sendo agentes de pacificação? Agentes de reconciliação? Que eu vou te amar tanto, mas eu vou te amar tanto que você vai querer saber quem é o meu Deus. Mas eu vou te amar tanto, eu vou te respeitar tanto, você vai querer saber quem é esse Deus que eu amo. A hora que a gente se posicionar desse jeito, aí eu acho que a gente vai ser levado a sério. Não na pataquada que a gente está se metendo. De ser um povo debochado, snob, que não tem uma proposta melhor para oferecer. Então é direito, mas não é o que Deus projetou para a humanidade. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu olho para o plano criacional. O plano criacional é o plano do Senhor para nós. Da mesma forma que você não vai ver que talvez você achava que o maior desafio era a homossexualidade, quantitativamente é o menor, porque a grande maioria das pessoas não tem nada a ver com a homossexualidade, mas tem a ver com a heterossexualidade, e nem por isso as coisas vão bem, porque os meninos estão nascendo, e estão nascendo em que lares? Naqueles ali que a gente viu, lares que o Senhor é o WhatsApp. Eu falo isso, gente, porque é o confronto que eu recebo na minha casa.
Eu também tenho WhatsApp. O diabo sabe até o número dele. Mas sabe do seu também. Tem seu Facebook, tem seu Instagram, tem tudo seu também. Não é só o meu não. Amém? Isso significa que a gente pode estar tendo a nossa casinha maravilhosa, todo mundo hétero, glória a Deus, amém, aleluia, e nem por isso as coisas vão bem. Aliás, os gays são filhos de quem? Da cegonha? Cegonha gay. Duas cegonhas lésbicas. Não é não. Então significa que é o seguinte: quando Deus criou a primeira família, quando vieram os primeiros humanos, os dois não ficaram jogados lá no Éden não, se vira, viu? Para você que acha que Deus é desses, que você até acredita que Deus existe. Ah, Deus existe, eu creio, claro que eu creio, todo mundo crê. Esse Brasil, todo mundo crê que Deus existe, glória a Deus, amém. Deus é criador, Deus é criador. Mas o problema não é só esse, Deus não é só criador. Se você acha que Deus é desses que cria e vaza, e deixa a criação, se vira nos 30, deixa eu te falar, você está contaminado por uma apostasia, chamada deísmo. Você acredita que Deus existe, mas você não acredita que Ele se envolve com a sua criação. Então nós vamos confrontar isso em nome de Jesus. Deus não só cria, mas como Ele também se envolve com a sua criação. Ele criou Adão e Eva e Ele descia para discipulá-los. Isso significa que Deus está mandando uma lição para nós. Fez menino? Cria. Fez menino? Caminha com os meninos. Fez menino? Estabelece vínculo com o menino. Por quê? Porque menino nasce com pênis, mas nem por isso é homem maduro. Menina nasce com uma vagina, mas nem por isso é mulher madura. Como é que a criança, que não sabe nem que é gente, vai entender o que significa aquele pênis ou aquela vagina? Alguém vai ter que o quê? Apontar o caminho para fazer uma junção de pênis com masculinidade para se tornar homem maduro, de vagina com feminilidade para transformar essa mulher numa mulher madura. Se não houver mentoreamento, o que vai acontecer? Confusão de identidade. Então Adão e Eva foram mentoreados pelo seu pai. Eles foram heterossexuais, não foi por obra do acaso, porque houve o quê? Uma intenção de um pai, de um criador, de conduzir o caminho e fazer uma integração com o corpo, que é o material, com o aspecto imaterial do ser humano, que é a sua psique e a sua espiritualidade. Faz sentido, gente? Então ninguém está na homossexualidade por acaso, tem uma história. Ninguém está no vício sexual por acaso, tem uma história. Ninguém está na dependência química por acaso, tem uma história. A história não é só a história do que aconteceu lá em casa para você se sentir culpado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós falamos muito de sistema disfuncional, isso aqui é um sistema disfuncional. A criança está lá, mas ela conta com quem? Com ninguém. Quem é ela? Pergunta para ela o que é ser menino. Pergunta para ela o que é ser menina. Pergunta para ela o que quer ser quando crescer. Não sabe. Ou está tudo confuso. Por quê? Porque esse é o modelo. Aí a gente olha e a gente fala muito de sistema. E realmente isso é um aspecto extremamente importante na nossa história. Mas não é o único. Porque antes disso tem o quê? Nós temos a imagem de Deus. Mas nós passamos por uma ruptura, que eu vou falar dela daqui a pouco. E essa ruptura, associada a um sistema disfuncional, pode saber, vai dar treta. Você consegue imaginar Adão e Eva com problema de compulsão? De falta de sobriedade? Então você não tem que me perguntar se usar a internet demais é pecado. Você consegue imaginar o plano criacional, os seres humanos se dobrando a uma criatura ao invés do Criador? Dependência química, dependência emocional, dependência sexual, vício sexual, é isso aí. É você se dobrar diante de uma criatura e não do Criador. Por isso é o quê? Pecado. Tem gente que não vai para a cama com outro, tem gente que não vai para a internet, tem gente que não usa droga, mas tem gente que é viciado, por exemplo, no trabalho. Resultado,
A gente não dá tempo para aquilo que gera vida. Você consegue imaginar então a falta de sobriedade naquela relação entre Adão e Eva antes da queda? Sim ou não? Você consegue visualizar dependência química? Dependência sexual? Dependência emocional? Não tinha. Deus reinava, eles eram livres. Quando Deus deixa de reinar, eles se tornam escravos. Então, cuidado para o diabo não te enganar com técnicas de racionalismo, fazendo com que você precise de versículos muito específicos que digam, olha, se a palavra de Deus não disser que pornografia é pecado, então eu acho que Deus ainda não falou, porque eu preciso que Ele fale comigo. Ele está falando com você agora, em nome de Jesus. Você consegue imaginar Adão viciado em alguma coisa? Eva viciada em alguma coisa? No pré-queda? Não, por quê? Porque esse é o plano de Deus. Se esse é o plano de Deus, assim é para você e eu vivermos livres de adorarmos qualquer criatura. Não cai agora um monte de dúvida? Nossa, eu sempre quis saber se era... Então, você já está recebendo a informação. Você consegue imaginar Adão estuprando Eva? Eva estuprando Adão? Extrapolando os limites, forçando a barra? Seu corpo é meu corpo, submeta-se. Por que não? Porque o plano criacional era de resgate e dar o quê? Dignidade. Tem a imagem de Deus. Então, eu quero que você veja que tem coisa que não faz sentido. Então, o padrão de Deus é o quê? É uma família. Que pode ter as suas diversidades. Mas é uma família. Não é lindo? E que gera o quê? Vida. Não é lindo? Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que a gente o quê? Que a gente se relacione, resgatando a dignidade. Independente de como a gente está agora aqui, mas o padrão, Ele estabeleceu um padrão. Isso é o nosso mandato social, mas não é o único, porque Deus também te deu um mandato cultural. E esse mandato cultural significa o seguinte, que é para você o quê? Dominar sobre a criação toda e fazer com que ela melhore e não piore. Então você como cristão, não é só você se preocupar como que estão as coisas lá em casa. Presta atenção. Sei que você veio para uma conferência de família e você quer que tudo esteja muito bem. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte, para que o seu casamento é para estar bem? Para que a educação dos seus filhos é para estar bem? Para que o seu relacionamento sexual é para estar de boa dentro de casa? Por que você quer filhos sóbrios, filhos lúcidos, filhos cristãos? Um casamento, uma família cristã, deixa eu te falar, é para cumprir também um mandato cultural, de levar esse reino de Deus que é a sua casa, até os confins da terra. Você ouviu? Presta atenção. Você que estava achando que quem tem chamado é pastor e missionário, que sempre está aqui nessa parte daqui, de dentro para a igreja, deixa eu te falar, aí Deus tem um problema de gestão, porque tem muito mais gente que nunca vai ter esse espaço, nunca vai ter microfone. Ou Deus é um péssimo gestor, ou então nós não entendemos a gestão dele. E a gestão dele significa o seguinte, alguns vão estar aqui à frente, outros vão estar sendo enviados e ensinados por esses aqui da frente, para implantar o reino que eles já são e vivem até os confins da terra. Acho que você não ouviu. Isso significa que você está sendo comissionado nessa tarde. Aí você fala, mas André, eu não tenho ministério. Tem sim. Qual que é a sua vocação? Você faz o que nessa terra? Você é bom no quê? Eu sou desempregado. Seja o melhor desempregado para a honra e glória de Deus. Sou estudante, seja o melhor aluno para a honra e glória de Deus. Eu só sou prefeito. Eu só sou médico. Deixa eu te falar, recentemente eu fui para uma clínica. Foi a primeira vez na história de cidadã brasileira que um médico, antes de eu sair do consultório dele, falou assim, minha irmã, antes de você sair, deixa eu orar por você. Eu quase chorei.
Porque a sensação que eu tinha, que eu sempre na minha vida atrapalhava o médico, né? Atrapalhava ele no reino maravilhoso dele, quando eu vinha com a minha enfermidade. Desculpa te atrapalhar, doutor, eu estou com uma doença, né? Senhor, me perdoe. Não, esse homem inverteu a lógica. Eu vi Jesus me atendendo. Você imagina se essa moda pega? Se tudo quanto é médico cristão apontar para Jesus, a gente olha, Jesus está me atendendo nesse consultório. Você imagina se cada engenheiro desse país, cristão, se cada professor, se cada aluno, se cada universitário for enviado convicto do seu mandato espiritual, social e cultural para a universidade, para parar de desviar dentro de faculdade, só porque ouviu um papo idiota de algum professor, e lembrar que ele tem um Senhor, lembrar que ele tem um Deus, que é o Deus autor de todas as coisas, se nós vamos mudar essa nação. Então imagina se essa moda pega, da gente sujeitar todas as coisas. Não é só distribuir folheto, gente, é mostrar como as coisas têm que ser. Você acha que o consumo de pornografia vai ser o mesmo? O tanto de líder e o tanto de liderar, de crente que acessa a pornografia para aliviar suas tensões. Gente, a internet vai mudar. Porque o nosso olhar vai mudar, a nossa conduta vai mudar, porque a gente entendeu que é para eu navegar na rede, usar a rede como Jesus usaria. E Jesus não vai subjugar outro ser humano através da pornografia. Então era para a gente assumir a nossa responsabilidade junto à terra. Isso significa o seguinte: Gênesis 3 dá uma notícia terrível para nós. Estava indo tudo muito bem, né? Mas foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Não dá para negar. A sua história, você tem a imagem de Deus? Tem. Mas você também herdou um coração caído. Então eu quero que você junte comigo. Quem é você hoje? Você não é o problema sexual que você tem. Você é uma junção de algumas variáveis. A primeira, a imagem de Deus sobre você. Isso é fato porque está escrito. Deus derramou a imagem dele sobre você. Amém? Mas não é só isso, Deus deu uma outra informação. Sabe essa imagem de Deus? Pois é, ela foi manchada pelo fenômeno chamado queda. Essa queda é um fato sobre você e sobre mim. Isso não foi capaz de mudar, de arrancar a imagem de Deus a seu respeito, mas foi capaz de confundir a tal ponto que você nem se dá conta dela. Compreende? De você simplesmente não saber mais qual é a direção das coisas. Então agora a gente reina. E é interessante, eu descobri recentemente numa conversa com o pastor Paulo Júnior, olha essa imagem, sabe o que é isso? Isso é queimadura. Sabe do quê? Folha de figueira. Quero que você comece a ver a praga que é o tal do pecado. O pecado ele tem muitas habilidades, dentre elas nos emburrecer. Depois que Adão e Eva caíram, eles tiveram uma grande ideia. Para não dizer estúpida. Eles foram ali, eles pegaram o quê? A pior coisa para fazer uma roupa. Eles pegaram exatamente folha de figueira, que amassada queima, igual isso aí. E cozeram. Colocaram aqui, cozinharam, na verdade, né? Eles cozinharam, assaram. E o problema, dali viria quem? Faz assim, ó. Quase ficam estéreis. Pela misericórdia, Deus foi lá e deu roupa nova. Será que Deus lembrou de você e de mim? Dá para corar de vergonha, não dá? Eram inimigos naquele momento. Resolveram adorar outro Deus. Então, se você quiser entender o que é a tal da sexualidade, eu vou te explicar. A expressão complexa de subjetividade e afetividade humanas. Poderia começar a palestra sobre amor e sexo a partir de agora. Porque isso é o que os homens oferecem. Isso é a definição da medicina. A medicina te apresentaria sexualidade humana, é a expressão complexa da subjetividade e afetividade humana. Só que nós perderíamos o melhor da história.
Porque essa expressão complexa do que eu sinto, penso e creio só é uma consequência da imagem que Deus me deu, do coração caído, que junta tudo isso, eu começo a ter uma história. Os homens dão conta só do quê? Da história adiante. O nosso Deus, que é o autor de todas as coisas, Ele anuncia a imagem dEle, mas também nos aponta a queda e agora quer nos dar o quê? A redenção dessa história. Por isso que eu quero que você tenha muito temor quando você disser que o problema do fulano é sexual. O que eu recebo de gente que me liga e fala assim: André, eu preciso que você fale com meu filho. Minha filha, uma filha linda, André, linda, criada na igreja. Mas eu não sei o que aconteceu. Está apaixonada por uma amiga. Menina, minha filha está com um problema sério, você precisa atendê-la. Aí eu vou conversar com a menina. O que eu descubro? Que o problema da menina é que ela está apaixonada com a menina? Por uma menina? Não. A menina nem conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que a mãe viu um problema. Qual? Ela está indo para a homossexualidade. Cruz, credo. Está amarrado em nome de Jesus, manda fogo, Jeová. Homossexualidade não. Mas e se essa menina tivesse apaixonada por um menininho na escola? Ufa, glória a Deus. Pelo menos ela é hétero. Só que nós temos um problema, conversa vai, conversa vem, a menina cresceu na igreja, mas a menina não sabe nem quem é Cristo. A menina era mortinha nos seus delitos e pecados. Só que ninguém notava, por quê? Porque ela é linda, feminina, boa aluna, não perde um culto. Mas era simplesmente uma incrédula. Que ninguém notou que tinha problema. Só notou quando houve o quê? A dependência emocional por uma amiga na internet. E apaixonou. O que eu quero que você veja é o seguinte: até quando nós vamos achar que o problema da humanidade é sexual? A questão trans, meu Deus, que desespero, e agora? Nossa, travesti, olha os viciados em sexo, olha esse estuprador. Veja bem, tudo isso é um grande desafio para nós. Mas tudo isso é consequência do quê? De um coração que precisa ser regenerado e redimido. Então o problema das pessoas não é sexual, o problema é o que está por trás disso. Os problemas de coração explodem na sexualidade, mas o que está acontecendo na sexualidade só é um sintoma do problema. Vocês que trabalham com família, não é isso que vocês veem? Pois é, o problema é o quê? O coração. Esse problema é tão grave, gente, que teve que fazer esse movimento na história. Você vê como o problema é grave. Se você parar para pensar, a queda aconteceu em que circunstância? Tinham 2 árvores. Deus falou o quê? Não vá para aquela, porque se for, você morre. O que aquelas árvores tinham de poder? Eram envenenadas? Era uma árvore envenenada? Uma árvore de kryptonita? Uma árvore de dinamite? Uma árvore de pedra de crack? Não, era uma árvore. O problema é que elas simbolizavam. Elas eram a árvore. Aquela árvore era a árvore do teste da obediência. E a obediência acontece onde? É na mão? É na boca? É no coração. No coração nós fomos reprovados. Se formos reprovados, a gente precisa agora de um novo começo. E aí eu quero que você veja a notícia boa que eu tenho para te dar. Colossenses 3,15, que é o restante do texto que a gente leu, que fala sobre o amor como vínculo da perfeição. E a paz de Cristo domine em vossos corações e sede o quê? Agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos. Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Com isso, eu quero te desafiar a entender o seguinte. O Senhor Jesus, quando veio, Ele veio e Ele cumpriu pelo menos 3 grandes ofícios. O de rei, o de profeta e o de sacerdote. Sabe o que é lindo? Ele requer isso de nós também. Tanto é que nós somos chamados de quê? Nação santa. Sacerdócio, povo escolhido. E assim vai. Não é? Isso significa que você, individualmente, você,
conjugalmente, você sexualmente, precisa assumir esses 3 ofícios e desempenhá-los. E aí eu quero que você avalie como é que você está sendo enquanto rei. A sua posição de reinar junto com Deus. Qual que é a ideia de rei? É se encher? Não. É de proteger. Então nós temos aqui homens. Qual que é o papel desse homem dentro de casa? Esse é como um rei que protege a sua família. Nós temos mulheres aqui de proteger. Nós temos líderes de célula aqui, não temos? Proteger o seu povo. Nós temos pastores aqui, proteger o seu povo. Será que nós temos sido um povo que protege um ao outro, como se fôssemos pessoas que cumprem esse papel de sermos como se fôssemos reis? Não somos, mas é como se fôssemos. Será que nós temos cumprido o nosso papel de profetas? O profeta é aquele que o quê? Ensina. Jesus ensinou? Ensinou. O que ele requer do seu povo? Ensinar. O que a gente acabou de ler em Colossenses? Ensinai-vos, admoestai-vos. Então o que nós precisamos fazer uns com os outros? Ensinar. Então, será que eu como esposa ensino? Será que eu como mãe ensino? Será que meu marido como marido ensina? Será que a minha célula ensina? Será que eu como líder ensino? Então, veja bem, o seu papel na terra perpassa por esses ofícios: proteger, ensinar e, por fim, como sacerdotes, interceder. Que a gente sabe do problema do outro, eu sei. A minha pergunta é: a gente ora pelo problema do outro? Que a gente sabe do defeito do outro, eu sei. Mas a gente apresenta a Deus o defeito do outro? Que a gente sabe do problema da igreja, todo mundo sabe. Mas minha pergunta é: a gente apresenta essa igreja em oração diante de Deus? Então, se a gente quer ser alguém que se aproxima daquilo que Deus requer para nós, nós temos que cumprir esses ofícios. E aí é o que eu quero fechar aqui com você. Eu quero fazer algumas perguntas agora aqui. Eu acho que é por isso que meu coração estava muito pesado antes de eu começar. Porque eu não sei, que o Brasil é um país religioso, todo mundo sabe, o IBGE mostra isso. O Brasil abraçou a religião, mas nem por isso conhece a Deus. Não é verdade? Eu cresci na igreja, mas eu não conhecia a Jesus, eu só conheci aos 21 anos. Eu sempre beijei Bíblia no Salmo 91. Minha Bíblia tinha marca de batom, mas eu li e não entendia nada. Até que eu desisti, fui ler outros caras. O que eu quero que você avalie agora, e aí me ouça, no nome de Jesus, é se você já ressuscitou. Você não consegue ressuscitar sozinho. Lázaro não conseguiu ressuscitar sozinho. Jesus teve que chamá-lo pelo nome. Muito legal, porque ressuscitou Lázaro. Imagina se ele não tivesse chamado Lázaro. Viria todo mundo do cemitério. Você vê o poder de Jesus. Minha pergunta é: ele já chamou você da tumba espiritual? Então eu quero dar oportunidade, gente, para aqueles que não têm convicção de um novo coração, para ganhar um novo coração hoje. Você não consegue gerar novo coração. Você pode rezar o terço, você pode pagar promessa, você pode dar 3 pulinhos, você pode fazer jejum, você pode ser bom moço, boa moça, pagador de imposto, fiel, hétero. Mas você não consegue gerar um novo coração se não for o próprio Senhor Jesus te dando. Eu quero dar oportunidade para os que não têm convicção. Isso aí é a obra de Deus e você pedir. Se não dá a pedir, a gente te ensina. Porque um dia a gente pediu, Deus deu, então a gente sabe o caminho. Não é essa igreja que sabe, é a Bíblia que diz, está escrito. Então eu quero que você esteja orando aqui agora, porque eu quero fazer essa pergunta. Quem não tem convicção de ter um novo coração, entendeu hoje que não tem, ou não sabe se tem, mas que quer ter a convicção de ganhar um novo coração, levanta a mão, porque eu quero orar com você. Cadê você? Glória a Deus. Então é o seguinte, eu posso chamar esse pessoal para vir à frente?
Vocês que levantaram a mão, vocês vão ter coragem agora, em nome de Jesus, de vir aqui, dar cara a tapa, porque vocês vão pedir um coração novo para essa igreja aqui, orar junto com vocês, e nós vamos orar com vocês, nós vamos servir vocês. Então vocês que levantaram a mão e não levantaram, mas descobriram que tem mais gente que na mesma situação, que estava no cemitério e quer sair de lá, vem cá bonitinho, nós vamos orar com vocês. Eu vim aqui só para fazer essa pergunta, dentre outras. Levanta e vem, pode vir, ninguém vai jogar pedra, nós vamos fazer festa. Que sucesso! Então esse é o primeiro grupo. Arrasou. Gente, nós estamos vendo um milagre. Você queria ver um milagre que você está vendo? É morto, recebendo vida. É gente que entendeu. Eu não tenho um novo coração, eu quero. Isso é milagre. E a Bíblia fala que não é bom que a gente esteja só. Então eu quero que alguém que já tem um novo coração adote. Porque eu não quero ninguém sozinho, achando que está pagando mico porque não está. Isso é milagre de Deus. Deus está dando um novo coração. Mas não é a única pergunta que eu quero fazer. Quero fazer a segunda pergunta. E você que está aí sentado, achando que você está de boa, vai chegar para você agora. A gente viu no texto de Colossenses todo. O texto inteiro fala que tem coisa que nós vamos ter que renunciar. Adão e Eva, quando pisaram na bola, eles descansaram o coração deles em roupa de figueira, achando que aquelas roupas eram capazes de resolver o problema deles. A Bíblia, no texto de Colossenses, fala sobre destituir de poder alguns maus hábitos que a gente tem. De repente, nessa vida toda nossa aí, a gente até converteu. A gente recebeu um novo coração. Mas o que a gente descobriu? Te acomodou demais. Confiou demais no nosso taco. E hoje, o que o Espírito Santo arrumou para você e para mim? Eu quero que vocês renunciem àquilo que não é reinado de Jesus Cristo. Eu acho que nós temos um problema muito grande. Eu falo por mim. E o nosso único problema até a vinda de Cristo no nosso coração é esse, é a idolatria. Eu quero te fazer essa pergunta agora. O que roubou até agora a sua adoração? O que tem sido o número 1 das suas afeições? Se for criatura e não for Jesus Cristo, você está em pecado. E eu quero te convidar a confessar publicamente e renunciar a isso. Se juntar a esse grupo. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Nós vamos renunciar a ídolos hoje aqui. Isso é outro milagre. Tronos com falsos deuses estão sendo destituídos. Os irmãos estão voltando. Uma coisa linda, gente. E aí é um compromisso nosso. Todos nós. Sabe qual? Todos nós ouvimos do Senhor que a gente precisa assumir o nosso mandato. Quem está fora disso, hein? Nenhum de nós. Isso significa que nós vamos alinhar a nossa existência. Não é só... Você viu que o problema não é o que a gente faz na cama? Com quem que a gente vai para a cama? Mas é como é que estava esse coração. E esse coração vai para cada rumo que não presta. Então agora o que a gente vai simplesmente fazer as pazes, escolher obedecer. Nós vamos fazer a escolha de obedecer a Deus. E nós vamos no final agradecer a Deus, porque nós vamos ver milagre demais. Milagre demais. Então eu quero saber, cadê a galera que precisa do coração novo? Levanta a mão. Coisa linda. Então agora você vai repetir comigo. Eu posso fazer essa oração, pastor Paulo? Pastor Paulo, me deixa? Então você vai repetir, e você vai falar para você ouvir, para a pessoa que está do seu lado ouvir, e para quem tiver, seja anjo, demônio, seja quem for, vai ouvir a sua escolha hoje. Você vai falar assim: Deus, eu reconheço hoje que estou separado, o meu coração está morto, eu estou convicto
que estava separado do Senhor até agora. Tentei acertar, fiz força, acertei, errei, mas é o seguinte, no final das contas, eu estava separado do Senhor, que é Deus. Tenho certeza que o meu coração, até agora, estava morto. E hoje, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu não posso gerar vida para mim mesmo, mas eu sei que o Senhor existe, que o Senhor pode, e que o Senhor está me convidando a fazer um negócio com o Senhor hoje. E pelo que eu entendi, o negócio é esse: eu te dou o meu coração morto, cheio de pecado, condenado, e o Senhor me dá um novo coração. Não é porque eu sou bom, não é porque eu posso, não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor me escolheu para receber esse novo coração agora. Então eu, de bom grado, grato ao Senhor, digo sim: Jesus, me dá um novo coração, me perdoa dos meus pecados. Eu escolho acreditar agora que o Senhor é Deus, 100% Deus, 100% homem, que veio para essa terra, se fez em carne, morreu pelos meus pecados, pelo meu coração caído, e quer agora me dar um novo coração. E o Senhor conquistou esse direito, e o Senhor venceu a minha morte, venceu o meu pecado, ressuscitando ao terceiro dia. O Senhor venceu, e eu escolho agora me esconder no Senhor, e eu escolho agora acreditar que eu ressuscito com o Senhor. Então eu recebo agora, pela fé, esse novo coração. Amém. E peço que o Senhor me encha com o seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Você recebeu um novo coração. Você recebeu um novo coração. Você era inimigo de Deus, mas não é mais. Então agora você se pergunta: então quem que eu sou? Então você que está do lado, você vai virar para essa pessoa e falar assim: você é filho amado de Deus. Amém. Filha amada de Deus. Amém. Aí você agora fala assim: meu Deus, e agora o que eu faço com isso? Então eu vou te dar outra boa notícia. Então agora, a Bíblia fala que existe, imagina agora, visualiza essa cena, um trono e Deus ali. Você fala: meu Deus, eu posso entrar? Eu não fiz nada, nem li a Bíblia. Calma, você vai pegar agora na mão do irmão mais velho. Sabe quem é o irmão mais velho? Jesus Cristo. Você não sabe o caminho, Ele é o caminho. Você não sabe ainda as paradas, qual que é a verdade, Ele é a verdade. Você não sabe como é que você faz, mas Ele fala assim: nossa, e agora para onde que Ele vai me levar? Ele vai te levar não é para Deus mais, Ele vai te levar para o Pai. Então você não é mais órfão, e você não está sozinho nesse mundo. Não importa a idade que você está, a partir de agora, lembra, você tem o irmão mais velho que te leva para a sala do Pai. E agora o que vai acontecer? Nós vamos orar todo mundo junto, porque vem uma galera aqui que está precisando renunciar, não é não? A galera que já conhecia o irmão mais velho, galera que sabe qual que é esse trono, sabe qual é, mas que se afeiçoou por outros deuses. Nós vamos fazer o caminho de volta hoje, porque estávamos em pecado, não é não? Mas nós estamos voltando. E o que o Pai vai fazer? Vai te dar apedrejado, fala assim, vai te apedrejar e fala assim: ah, desgraçado. Não, Ele já está lá do lado de fora da casa, falando: vem que eu estou preparando uma festa. Eu vou te dar uma capa, uma sandália e um anel, porque você não é porco nem filho de porco, você é meu filho amado, volta. Então nós estamos voltando, amém? Então eu quero que você confesse: Deus, pequei contra o Senhor, adorando outros deuses, me lambuzei com outros ídolos, mas eu estou fazendo o caminho de volta. Me perdoa. Eu não cumpri o meu mandato nessa terra. Eu adorei criaturas,
Deixei de adorar o Criador, que é bendito para sempre, amém. Mas eu escolho hoje fazer uma nova aliança com o Senhor, e é nessa aliança que eu vou caminhar. Se depender de mim eu vou errar, mas eu escolho depender do Senhor, para que o Senhor faça um milagre na minha vida e fortaleça a minha caminhada, mesmo que eu tenha as minhas fraquezas. Então eu escolho agora acreditar que o Senhor me perdoa, lança fora o meu pecado no mar do esquecimento, e que o Senhor é capaz de fazer com que o meu coração deseje obedecer a sua lei, obedecer a sua vontade e adorar o Senhor como meu único Deus e Salvador. Eu escolho agora então descansar no Senhor, reconhecendo que o controle da minha vida está nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Eu acho que a gente tem que terminar agradecendo a Deus. Você tem algo a agradecer hoje aqui? Quero que você humilhe a Satanás verbalizando. Você agradece a Deus pelo quê? Fala. Vida, salvação. Pelo quê? Casamento, perdão, provisão, esperança, milagre, vida. Nós vamos fazer uma última coisa aqui. Eu quero saber quem estava com pensamento de suicídio. É vida agora. É vida. Cadê? Tem mais, não tem? Eu quero que vocês mostrem. Vocês vão humilhar o diabo agora. Quem estava com pensamento de morte, que achava que não tinha mais esperança? Eu quero que esse povo seja tão abraçado, mas tão abraçado. Eu quero que esse povo seja tão honrado, que ele olhe e fala assim: cara, eu quero viver. E nós vamos agora entrar em guerra por essas pessoas em oração, porque nós vamos anunciar que nós adoramos é o Deus da vida, e é vida em abundância. Não tem palavra maligna que falaram sobre você, minha querida, que define quem você é. Não tem nada que falaram sobre você, meu querido, que defina quem você é. Eu quero que você entenda uma coisa: você é o que o seu Criador diz que você é, e você é abençoada, você é linda, você é abençoado. A esperança para você. Nós vamos silenciar as vozes do inferno que estavam roubando a vitalidade dessas pessoas, e essas pessoas vão ser libertas desse cativeiro em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, porque o Senhor é o Deus da vida, e o Senhor tem misericórdia de nós. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor revelou o coração dos nossos amados aqui, que estavam indo para cá, para o caminho de morte, e o Senhor teve misericórdia, e o Senhor mostrou para nós o quanto que eles são importantes para o Senhor e para a sua igreja. E nessa tarde nós queremos apresentá-los, te louvando, porque eles são a nossa herança, Deus. A nossa oração é para que nenhum se perca. Amém. E nós escolhemos, Deus, entrar em oração e intercessão por eles, clamando pela redenção de cada adolescente que sofreu bullying e não queria mais viver, de cada mulher que sofreu, Deus, traição, ameaça, de cada homem que foi forjado a achar que não prestava, que não era bom o bastante. Toda a culpa, Deus, que foi colocada no coração desse pessoal, Deus, todo nojo que eles tiveram a respeito de quem eles eram, toda acusação que eles receberam, toda palavra de maldição, Deus, nós queremos dizer isso que está quebrado em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, Senhor, rasgue esse véu que estava cegando o entendimento deles a respeito do que o Senhor tem para eles. E nós queremos e escolhemos acreditar que eles estão nascendo de novo, tendo uma nova esperança, conhecendo o Senhor Jesus como irmão mais velho que não vai deixá-los sós, e que o Senhor está enviando o seu Santo Espírito para selar o coração deles, e que eles saibam sempre que eles têm um pai, um paizinho querido, que não os deixa órfãos, que não os abandona. Deus, nós queremos agora pedir que o Senhor dê graça para eles se despedirem dos ídolos. Quero pedir que todo mundo que estava dependendo de droga, tem gente aqui que estava usando droga, não tem?
Tem que eu sei. Tem mais gente, não? Você vai se despedir disso agora. Você vai dar tchau para esses ídolos. A vontade vai vir, mas a vontade de Deus é maior. Tá certo? Não liga para a vontade não. Ela vem. Eu tenho um monte de vontade que não presta, mas ela não te governa mais. Vontade vai ter. E ainda que caia, não te governa mais. Levanta. Você tem o poder de Deus que foi capaz de ressuscitar morto. Nós vamos abrir mão disso aí agora. Nós vamos despedir dos nossos ídolos. Eu estou falando de ídolo é assim, é pornografia. Nós vamos despedir disso. É assim que a gente vai ser liberto. Do adultério. Casos vão ser desfeitos agora. Amantes vão descobrir que você não era Deus, essa pessoa. Ah, mas vai doer, tem que doer. Para doer tanto para ela voltar para Deus. Amantes, casos, maus hábitos, desvios de caráter, corrupção, maldade, perversidades. Nós vamos abrir mão disso. Feitiçarias, você não precisa se lambuzar com isso. Nosso Deus é santo, limpo, justo, ético, bom, amoroso, generoso. Você não precisa se lambuzar com as coisas das trevas. Isso eu nunca orei em igreja, eu vou orar hoje. Deus, nós estamos nos despedindo dos ídolos que a gente adorou até agora. Em nome de Jesus. Cachaça, Decisão. droga, Vai embora. seja cocaína, crack, maconha, nicotina, remédios para dormir, para emagrecer, seja o que for. Em nome de Jesus. Nós estamos colocando tudo isso agora debaixo dos seus pés. Estamos colocando aos pés da cruz. Deus, nós estamos colocando os nossos casos de adultério, as amantes e os amantes. Deus, o nosso poder de sedução, de levar quem a gente quiser para a cama, Em nome de Jesus. de conseguir qualquer um que a gente quer. A habilidade que a gente teve até agora de pegar o que é dos outros e não é nosso. Nós estamos renunciando. O poder que a gente tinha de conseguir o que a gente quer no outro, através de feitiçaria, nós estamos renunciando. O poder da pornografia, o vício, seja no que for, na masturbação, nas fantasias, na sedução, nos rituais de conquista, nas magias, nós estamos renunciando hoje. Se nós vamos conseguir, é outra história, só o Senhor para conseguir em nós, mas nós estamos apresentando diante do Senhor, estamos ofertando, colocando no altar. Manda fogo e queima tudo isso. O que nós queremos é o fogo que vem do alto. Então enche-nos agora com o seu Santo Espírito, preenche os nossos vazios. Toda a depressão que estava alojada na nossa vida, nós queremos que o seu Espírito Santo preencha. Enche o nosso vazio, enche o nosso coração, enche a nossa vida agora com pensamentos que são do alto. Rompe com essa cadeia de engano, de sofisma. Todo esse reinado do meu eu vai cair por terra agora pela fé, Deus. Em nome de Jesus, estabelece o seu sacerdócio em nós, estabelece o seu ofício profético em nós, nos ensina, nos protege, intercede por nós, e nós queremos fazer o mesmo uns pelos outros. Deus, nós saímos daqui agora, crendo, eu quero que você visualize isso. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, você está sendo agora coberto por vestes de santidade. Nada mais te separa do amor de Deus, nem você mesmo. Você é de Deus. Sê tu uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.